9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É hora do café, seja muito bem-vindo a mais um Café com a Interrede. Esse aqui que é o seu cantinho para você que é líder, é empresário, é um aficionado por tecnologia, sobre negócio, empreendedorismo. Você encontrou seu cantinho aqui, na hora daqui, ó, nosso café. Sabe aquele café da tarde que você vai tomar lá na empresa? Não é isso? É um momento que você tem ali para dar essa relaxada, falar sobre negócio. Então já coloca seu fone, já prepara aí, já faz seu café. E já dá o like, né? Já dá o like, siga o canal. Essa é a forma que você tem de ajudar a gente a cuidar aqui do nosso lema. Nosso lema que é cuidar de conexões Interrede, que é patrocinadora desse espaço. Tem como lema cuidar de conexões e cuidar de conexões pra gente. É cuidar também da relação com as pessoas, do network. Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. Não é mesmo? Estou aqui hoje com Guilherme Veloso. Muito obrigado. Nome imponente também, né? Guilherme Veloso. Você viu coisa? Vamos do lado, Guilherme Veloso. Faz cara de mal. É, cara de que tem cara de mal, né, Guilherme? Obrigado, Felipe. Queria que você fizesse as honras e apresentasse a nossa convidada. Hoje nós temos gente muito importante e especial aqui no Café com a Interrede. Eu vou pular, eu comentei mais cedo nos bastidores, assim, ó, eu ia abrir toda a programação dizendo uma frase que eu achava que era do Guimarães Rosa, que era falsamente atribuída. Ontem descobri que não era. É um expressionismo linguístico mineiro, que diz o seguinte: é do lado dos bons que nós fica melhor. Então hoje eu tenho o prazer, junto com o Felipe, de receber Maria Cristina Dias, diretora comercial, de marketing, especialista em tecnologia, um ser humano fantástico, incrível. Depois você acerta o Pix. Seja muito bem-vinda para o café, Cris. Obrigada, Gui. Tudo jóia? Como é que vai? Guilherme, Felipe? Tudo Prazer ótimo. te receber. Obrigada Cristina, pelo convite. Prazer é todo meu. Você que nosso tema de hoje que é para falar sobre IA nas corporações, nas empresas. Nós estamos fazendo umas boas resenhas aqui. Se a gente subir pro ar aqui agora, né? Sempre é assim, 10% do que foi a resenha vai ser muito boa, né? Vai ser muito bom. Não é? Se ficar só nos 10, já para mim já valeu. Isso. A Cristina, que é diretora comercial e vendas e marketing da Most. Exatamente, da Most Tecnologia. Exatamente. Tecnologia. E também vou querer conhecer, a gente recebeu aqui o Jean-Michel, né? Jean-Michel Que Guilherme veio aqui, foi um grande bate-papo também com ele, foi muito legal. E tá mais do que convidado também para voltar outras vezes. No dia que ele veio, infelizmente eu não pude participar. Eu peguei contraí uma gripe, tava naquela época pandêmica, eu fiquei com receio de participar, fiquei em isolamento. Foi uma pena não ter conhecido pessoalmente. Eu tava assistindo, eu tava nos gente, pô, logo esse, cara, eu fui gripar e tal. Não, mas eu quando eu chamei a Cris, falei assim, olha, Jean-Michel é um cara visionário, é um cara incrível, mas eu preciso de quem executa e quem bota a mão na massa, sabe? É legal ouvir quem trabalha para viabilizar essas ideias malucas, esses sonhos. E aí eu falei, nada melhor do que trazer a Cristina, que está nessa parte estratégica e operacional de uma das maiores... Eu tenho grandes colegas aí que estão assumindo a parte operacional. Muito competente. Demais. A gente tava falando aqui, só para quem vai acompanhar esse podcast, quem pode esperar. A gente tava falando sobre o OCR, né? Que a gente tava falando aqui. Exatamente. A gente tava falando sobre biometria facial versus prova de vida. Foi um dos pontos que a gente trouxe. E várias formas, né, que a inteligência artificial entra no dia das empresas. Um pouco de soluções para apoiar processos de onboarding digital. Isso. Era isso que a gente estava abordando aqui. E aí, ó, a gente falou até de jogar o documento pro alto, tirar uma foto e a máquina... Tem teste ao vivo aqui, viu, hoje, viu, gente? Prometeram um teste ao vivo. Essa é minha CNH física hoje, então vai ficar para a próxima oportunidade. Eu prometo que eu vou fazer essa experiência aqui, que é sensacional. Você vai ver que a coisa funciona. Ó, tá ao vivo e gravado. Não, funciona. Quero entrar um pouco sobre... ainda no Brasil a gente não tem uma legislação sobre IA, a gente
tocar nesse ponto Vamos. aí. Então, quem vai assistir esse podcast pode esperar. Pode esperar saber de tudo que a IA vem trazendo de benefício para o seu negócio, para sua empresa. Você que é empresário, que está assistindo a gente, você que não sabe o que você pode otimizar nos seus processos, a Cris vai contar para você um pouquinho sobre como a tecnologia, como a inteligência artificial, ela vem para colaborar com a sua empresa, com o seu negócio. E aí a gente vai passar um ponto, quero passar também na sua carreira, você que é formado em ciência da computação. Exatamente. Não é isso? Isso. E aí queremos falar, é uma nerd, ela se intitulou como nerd. Você viu, ela já falou que é. Ela se intitulou... Eu gosto de estudar, é diferente. Então a gente vai querer falar um pouco disso também, de sua carreira, um pouco de você, da sua trajetória, mas antes... Eu queria que a gente fizesse a rodada de notícias, que agora o programa é assim, é o primeiro que eu participo como apresentador aqui, como Rush, né? E o Guilherme entrou, né, novamente, no último eu te dei boas-vindas, e o Guilherme estruturou agora pautas pro programa e etc. Você viu que Muito coisa? legal, bem legal, estruturado, e queria te convidar pra gente fazer a rodada de notícias. Muito obrigado. Só para não perder aqui o timing, que já mandou um oi aqui, queria mandar um oi pra Fabrícia, que tá de férias. Beijo, Fá. Hoje eu tô ocupando o lugar dela aqui. É isso aí, Fá. Curta bastante. A Fá colocou um negócio Você viu? enigmático lá no Enigmático. negócio dela, Na rede social dela? Ela falou, tô com medo. O que ela escreveu lá? Agora até esqueci. Goodbye, né? É, goodbye. Adeus. Eu falei, hã? Não, Fá, volta, esperamos você aqui, né? E aí, a gente vai começar então hoje o nosso podcast Café com Interrede, tomando aquele café gostoso da tarde, proseando bastante. Vamos falar do mundo tech. E aí é um quadro que a gente tem para falar do que está acontecendo de notícias do mundo na parte de tecnologia, já que a gente é uma empresa que cuida de conexões, e cuidar de conexões, apesar de ir muito além, ela tem um princípio da inovação da tecnologia sendo aplicada na sua vida cotidiana. E para não deixar passar em branco, já que nosso tema é IA, já que a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem uma lei que foi aprovada, que foi votada pela União Europeia agora, entra em vigor em 2025, tá, gente? Importante dizer isso, sobre regulamentação. Olha, presta atenção, nós estamos falando de regulamentar IA. Eu vou falar dos principais pontos dela, Felipe, Cris, e aí eu vou abrir para a mesa para vocês comentarem um pouquinho sobre, tá bom? Ok. Então, a notícia está na CNN Brasil, para quem quiser acompanhar. A União Europeia está próxima e já adotou as primeiras regras para a inteligência artificial dentro do continente europeu. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar dessa notícia é a introdução da lei da IA para regular modelos básicos de IA, generativa e sistemas de alto risco. Restrições do uso na vigilância biométrica em tempo real por governos em espaços públicos. A gente vai falar de privacidade aqui. Apoio maciço ao acordo pelo Parlamento Europeu. Por que será? Previsão de formalização do acordo pelos países membros em maio, com entrada em vigor no início do próximo ano e aplicação a partir de 26, tá? Destaque para a União Europeia como líder mundial no processo de regulamentação da inteligência artificial. E aí, por fim, a gente vai falar que aconteceram intensas negociações para abordar questões cruciais como o uso da vigilância biométrica e a regulamentação de modelos básicos de IA generativas, como o famosíssimo ChatGPT patrocina nós. Então vamos lá, pessoal, para começar a trazer para a mesa, vou chamar a Cris. Ainda bem que você não jogou para mim, né, Felipe? Porque eu falei, nem sei o que eu vou falar. Vou no primeiro as damas. Isso, não, por favor, disserte sobre, né? Vamos começar com o tema. Então a gente está vendo que isso é uma notícia, uma preocupação de mercado e a parte de regulamentar IA. O que isso significa? Vamos começar por aí? Exatamente. O que é regulamentar uma IA, Cris? Definir algumas regras, né? E limites para as empresas que implementam essas soluções estarem aplicando, né? Então a União Europeia, ela é muito conservadora. Assim como os Estados Unidos também, ele é muito conservador. Então, ela está saindo na vanguarda de definir essa legislação aí, essa lei da IA, que eles estão chamando, né? Lei de regularização da inteligência artificial, para definir aí algumas regras para as empresas começarem a seguir, com receio, né, dessa grande evolução que a IA vem assumindo aí nos últimos anos. Pô, bacana. Tá. E aí, então a gente lê na notícia que em 2025... Para ser aplicado em 26. Na verdade, é o seguinte, ela foi aprovada agora dia 13 de março. Exato. Menos de um mês Já atrás. foi aprovada. Ela foi aprovada, ela não foi publicada ainda, ela foi aprovada. Tá.
E ela vai entrar em vigor agora em 2025. E a partir de 2026, as empresas vão ter que se adequar a essas regras, a essa lei, com os seus sistemas de IA. Tá. E o que muda com essa lei? Já Na que elas vão ter que verdade, adequar. Eu acho até que a ideia dessa lei é estar criando, de certa forma, um certo freio, né? Nessa grande evolução aí daí. Não vou dizer um freio, mas é o medo dos órgãos competentes dessa grande evolução. Porque, imagina, o ChatGPT, quando estourou no ano passado, né? Foi uma coisa sensacional. Boom, né? Sistema generativo. O que é um sistema generativo? Imagina. O sistema generativo, ele consegue criar textos, imagens, sons, tudo a partir de aprendizado de máquina. Né? Então, quer dizer, ele cria... Você não está ensinando, você não está mandando ele executar aquela tarefa, né? Que nem acontece normalmente com sistemas de TI, que você tem um algoritmo, manda executar cada uma dessas tarefas. Ó, faça isso, depois aquilo, se acontecer que é um robô, isso, né? execute aquilo. Não, ele tem um pensamento próprio dele. Que a diferença da IA é isso. Temos, né? Mas o generativo, ele é sensacional, porque ele, baseado numa grande massa de dados, de informações, né? Ele consegue tomar decisões e criar textos, né? Criar uma rotina de computação, um script de computação, ele consegue criar uma música, ele consegue criar uma imagem, ele consegue criar um rosto de uma pessoa. Tudo isso a partir de um aprendizado de máquina de grande volume. Sim, a diferença. Aí só pra gente diferenciar para quem. A gente tem até um outro podcast com o Tiziano, que é um fera também, ele explica o conceito lá, né, essencial da IA pra gente, que é exatamente esse ponto, né? Que é a diferença de um robô com de uma rotina. Se isso acontecer, faça isso. Se isso acontecer. E a IA, ela passa a ter uma inteligência de fato para tomar decisões e para, né, criar. É assim como nós, né? Nós tomamos decisões a partir de quê? De experiências e conhecimentos que adquirimos ao longo da vida. Isso. E quanto mais experiência, mais conhecimento você tem, nós humanos temos, mais capacidade temos também de tomar decisões corretas e mais aperfeiçoadas. Legal. Assim também é a IA. Diferente dos algoritmos. E o que significa? Eu não entendi bem o que significa a palavra generativa, né? Generativa, vamos lá. Que tá lá na inteligência artificial. Eles estão, inclusive a lei, ela tá falando até de 2 módulos, né? Ele tá aplicando muito com relação ao módulo básico de IA generativa e aos sistemas de IA de alto risco. A generativa é aquilo que eu comentei com vocês. É um aprendizado em cima de grandes volumes de dados. Não, o ChatGPT. Né? Tá, então o Gemini. Então, quer dizer, ele vai conseguir... Você pede uma determinada coisa para ele consegue executar aquela tarefa para você a partir de conhecimento que ele adquiriu em uma grande base de dados. Gente, isso aí é IA generativa. Vou pedir só para você chegar um pouquinho perto do microfone para o eu pessoal... gosto de me movimentar. Isso, pode movimentar, mas só um pouquinho, né, André? Para ficar um pouquinho melhor aí a captação, então, o pessoal escutar melhor. A ideia da generativa é essa. Então, é que nem aqueles exemplos que eu dei para você, né? Então, e está sendo muito utilizado agora, né? Sim. Então, às vezes, jornalistas, preciso criar um artigo sobre o assunto XPTO. A gente escreve, a gente lê, pega a Barça, pega na Barça, lê. Para ver se eu entendi. A lei, ela vai definir a forma de aprendizado da generativa. Não, ela vai definir algumas regras. Vou te dar um e exemplo. Alguns limites. A Microsoft estava criando uma IA, não sei como é que está o desenvolvimento dela, e eu nem sei a veracidade dessa informação, mas ela estava usando uma base de dados do Twitter, por exemplo, aprendizado. E... não acho que seria uma boa ideia usar a base de dados do Twitter. Não, aí vamos colocar, o Elon Musk falou assim, opa, não, calma aí, essa base de dados aqui é minha. Então, a lei, ela pode ou vai, não sei, ela criar essa limitação, para onde você pode apontar ela para ela aprender? Exatamente. Porque de quem que é a informação, afinal também, de contas? Também. Ela vai definir várias regras, né? Ela está visando muito essa questão assim, de preconceito também, até relacionada à parte de biometria facial, depois a gente pode abordar esse tema. Ela está definindo muito a questão de diretrizes humanas, quer que você crie inovações, mas com uma certa responsabilidade, né?
Porque a IA, do jeito que está crescendo, assim, tem pessoas que têm medo dela dominar o mundo, né? Igual Nós estamos falando de Exterminador do Futuro. Então, 2000, lembra? Exterminador do Futuro, daqui a pouco a IA vai criar um robô com nanotecnologia que vai substituir o ser humano. Connor aparece. Então, Exatamente. Há certos limites ali que eles estão definindo, né? Para serem aplicados aí para o pessoal não avançar muito e ir de encontro ao respeito ao ser humano, né? Respeitar as pessoas. Então, na verdade, Vai muito com relação à questão de ética. é isso que eu ia perguntar agora. O dilema é muito mais ético, Muito mais ético, do que, de fato, uma restrição tecnológica. Exatamente, botando limites para não ir acima da ética, né? Interessante. Pra passar a ética. E quais são os pontos, só para eu entrar agora, eu fiquei curioso. Quais são os pontos que você julga da lei, assim, que são pontos que tem a ver com a pergunta anterior, que são que as empresas de fato vão ter que se adequar? Sabe? Que é isso que eu queria ficar claro. Assim, você falou assim, as empresas vão ter que se adequar. Então quer dizer que elas estão fazendo alguma coisa errada quando a gente usa o termo adequar. Não é questão de estar fazendo alguma coisa errada. É mais para evitar que venha fazer coisas erradas, né? Então, porque como profilático. a IA, ela está evoluindo muito rapidamente, né? O mundo começou a ficar um pouco preocupado com o que ela pode virar. Então Sim. vamos botar alguns limites aqui para não virar um monstro, né? Entendi. Para não não dominar o ferir mundo. a humanidade, para não ferir a humanidade, Entendi. né? Então Então ela ideia vem é para essa. isso. E aí ela é aplicada, geralmente o Brasil, ele vai atuar, ele vê geralmente uma lei europeia, depois uma americana, faz um compilado, adapta Ainda não. e a gente acaba adaptando um pouco essas leis, né? Com certeza, como eles estão saindo na vanguarda, né, eles vão ser um espelho para vários países É o para beta. poder implementar. Não, também isso é suas normal, próprias até em norma, leis de ISO. IA. Sim, É. beta Isso tester total. É isso. Apesar de que hoje aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é a nossa lei de proteção aos dados, né? Que já está em vigor, já tem 4 anos, se eu não me engano, 3 ou 4 anos. Então, E uma conflita com a outra? não conflita não. São complementares? De certa forma são complementares. LGPD e essa lei das IAs, né? Tanto Vamos que colocar assim. na Europa também tem uma lei de proteção dos dados, né? Que é a GDPR. Exatamente. Ô, Cris, seguindo essa linha, então, já que a gente está tocando no continente europeu, e eu acho interessante, um dos pontos da notícia é que o Parlamento da União Europeia apoiou de forma maciça a regulamentação da IA. O que esse movimento te apresenta? O que você sente? O que você analisa sobre isso? Uma vez que a gente escuta que houve um apoio muito grande por parte dos líderes do parlamento. É justamente aquilo que eu abordei agora no tópico anterior, né? É a preocupação em a IA chegar num ponto que venha a ferir a ética, né, do ser humano, né? É interessante isso porque a gente percebe que vira uma causa, e aí eu vou usar o termo que você usou, receio, onde a gente percebe as lideranças no Parlamento Europeu olhando e falando, não, pera aqui, eu não posso extrapolar. Então, nesse aspecto, a IA ela precisa ser olhada mais de perto. E a Porque sua às vezes ela pode ser muito invasiva, né? E qual que é a sua opinião? Você acha que existe esse risco, Cristiano? Claro que sim. Não hoje, mas conforme tá crescendo, né, essa evolução, eu acredito sim. Né? Mas agora com a lei de proteção dos dados lá da União Europeia, né, e os outros países com certeza, né, vão estar se espelhando nisso, eu acho que a coisa vai ser um pouco mais moderada, né? E por que eu falo isso? É um pensamento meu que eu vou compartilhar com você. No passado, uma tecnologia disruptiva, ela demorava 100 anos, né, para acontecer. O homem descobre, né, e começa a manipular a eletricidade em 1780 e alguma coisa. Depois é inventado o telefone em 1870 e alguma coisa também. 100 anos de intervalo para uma tecnologia disruptiva acontecer. E a partir da década de 60, esse tempo vai diminuindo. Né? A gente tem a corrida do homem à lua, e aí a gente vai, e hoje é 5 anos. E caindo. E tá caindo. E caindo. Por isso a pressa. A IA é a bola da vez. É a bola da vez. Olha, uma tecnologia disruptiva chegou que existe uma pecha nela, eu queria também saber sua opinião a respeito disso, é que ela também vai tirar empregos, assim como ela facilita muito a vida das pessoas. Se fala hoje também sobre salário social aí por conta das IAs e etc. Isso aí que tá rolando. Esse tema aí
vou ser bem honesta com você, Felipe. Esse negócio, substitui, vai pegar o emprego das pessoas. Não, as pessoas vão se reinventar. Vai existir novas carreiras, entendeu? Psicólogo de IA? Quem sabe, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, se você olhar 500 anos atrás, né? Como era, né? Revolução Vamos colocar Industrial, 100, vamos colocar 100 anos. Revolução Industrial pra cá, né? Pô, muitos trabalhos que eram braçais foram substituídos. E, no entanto, a gente se reinventou. Todo mundo tem emprego, todo mundo trabalha. Para mim, vai existir novas carreiras. Sim. Já estão sendo criadas novas carreiras. Arquiteto de IA. Exato. Vai acabar, não vou ter mais emprego, a IA vai tomar meus empregos. Isso eu não concordo. Na verdade... Eu não concordo com isso. As pessoas vão ser melhor aproveitadas. Quer ver um exemplo A gente vai ter disso? mais tempo, porque a ideia da tecnologia é essa. É nos dar tempo para fazer e evoluir. A partir do Exato. momento que a tecnologia, aí meu ponto de vista, compartilhando também com você, concordo com você. A partir do momento que a tecnologia entra, em vez de você fazer um trabalho braçal, ela te dá tempo para fazer outras coisas. E a cada momento que a tecnologia aumenta, mais nós evoluímos. E usar o ser humano, o recurso do ser humano, para coisas mais inteligentes, mais produtivas. Exato. Né? Porque tem muito trabalho braçal hoje, né? Que, é monótono, é lento, né? Gera erro. Por exemplo, na NASA, quando ia lançar um foguete, existia calculista. Quando o homem foi à Lua, que quem vê o filme, Sim. tem vários filmes que mostram que a pessoa tinha que fazer o cálculo na mão ou com a calculadora, e era horas de cálculo. Hoje, um cálculo sai. Nem por isso. Nós hoje tivemos uma reunião que eu vim pensando mais cedo, que nós saímos do termo Revolução Industrial, que você trouxe bem, Cris, e a gente está começando a falar de evolução industrial. Nós tivemos com o Diego hoje, que é um dos nossos clientes, e ele contou pra gente uma experiência que ele teve, que ele implementou um sistema numa empresa de manutenção de trens. Uhum. Olha como é que era o processo. Entrava uma pessoa embaixo do trem. Com IA, né? Com IA. Bom, Que ele a pessoa entrava debaixo do trem pra olhar parafuso, porca, pra ver se o freio tava ok. E aquilo ali causava, além de ser com alta periculosidade, causava acidentes terríveis. É o caso da Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam... Primeiro que eles trabalhavam 12, 14 horas, né? As jornadas de trabalho do pessoal, na época. Não era isso? Isso. Né? E super perigoso. Né? E aí o cara colocou, Cris, um sistema de com câmeras. 45 câmeras. Que ele 45 Foi bem câmeras. específico em falar o número de câmeras. O trem chega lá na fábrica, lá no galpão, a câmera já olha e já fala exatamente o que precisa ser feito. Faz onde uma que precisa. inspeção, e aí uma IA já identifica, fala, ó, esse parafuso aqui você tem que apertar, isso aqui, essa peça tem que trocar, isso. Aí, não é uma substituição saudável essa? Além de saudável, eu pego minha equipe Esse de é um lado manutenção. positivo que a gente Sim. tem que observar. Eu pego minha equipe de manutenção, em vez de eu gastar o tempo procurando, não, você já sabe o que você precisa executar. Eu ganhei eficiência. Exatamente. Eficiência e um trabalho salutar. Né? Exato. Nossa, salutar é tão bom. Pra você que não entendeu o que é salutar, a Cris depois explica. E a gente tem outros desafios também, que eu acho que a IA ela vem para ajudar muito isso também. É uma opinião também pessoal minha. A gente, com a população crescendo da forma que está, a nossa população também dentro dos próximos 50 anos envelhecendo. Exatamente. Então, vai ter uma questão de algumas mãos de obra que vão ser necessárias até ser substituídas mesmo. Essa questão da população está envelhecendo cada vez mais. Primeiro está acontecendo na Europa, né? Que isso aí já é uma realidade. No Brasil, estimamos que daqui a 50 anos, né, nossa população envelheça e aí a gente vai ter um problema com alguns tipos de mão de obra. Então, braçal é um problema. Isso, por exemplo. Que aí a IA também entra para ajudar. Exato, por isso que eu falo. Então, a IA vai estar substituindo o trabalho das pessoas, as pessoas vão perder emprego. Não. As pessoas vão se reinventar. Vai existir novos tipos de trabalho, novos empregos, né? Muito mais produtivos, mais interessantes para as pessoas. Eu acho isso fantástico. Felipe, agora pra você, agora eu vou inverter. Eu vou perguntar pra você e a Cris comenta. Em cima da pergunta que eu vou fazer pra ti. Olha que beleza. Olha que perigo. Quem sabe fazer ao vivo, hein? Me pergunta assim. Taca a sua CNH, tira uma foto. Tá brincando. Eu vou vir aqui fazer isso aqui. Eu quero ver. Você me falou, Gui, eu tinha trazido minha CNH.
Pega a sua CNH. A minha, né, gente? Ó, Tô então tá entendendo. marcado. Tá né? marcada a volta. Aqueles mágicos, só com baralho, não, só com o meu baralho. Olha, não me desafia, não, que eu sou doida. Aí eu pego, vou jogar as duas ao mesmo tempo e tirar foto. Ó, Vamos ver que o negócio funciona. boa. Viu, Jean-Michel? Isso aqui é pedido de aumento indireto, tá? Brincadeiras à parte. Uma das coisas que a gente mais fala sobre IA, e um dos medos, eu acho que... Medos não vão tratar como medo, vão tratar como receio da população como um todo é... A inteligência ela vai chegar num tal ponto que ela vai começar a julgar, vai começar a fazer determinismos. E uma das coisas que essa lei, que essa regulamentação coloca, é justamente a restrição no uso da vigilância biométrica em tempo real por governos em espaço público. Traduzindo para você lembra do filme Minority Report? Não. Que bom! Gostei da Eu sou sinceridade, péssimo Felipe. com nomes de filme. Que Eu bom! também sou boa. Mas basicamente Se ele me contar a história, vai tem uma galera que prevê crimes antes que eles aconteçam. aí, tá vendo? Com Tom Cruise. Lógico que eu sei. Sim, sim. Será que a gente Ainda tá mais caminhando com Tom. íntimo? Ai, Com ai. Tom. Tomei café com ele hoje. E aí, fica convidado, hein, Tom Cruise, pra vir aqui no Café com a Internet. Mas, e aí, em relação a isso, como é que você enxerga esse processo de onde eu tenho uma IA que ela vai aprender, ó, isso aqui é crime, isso aqui não é crime. E aí ela tá numa câmera, numa praça pública, olhando e fala, aquele cara ali vai cometer um crime, ó, polícia, vai ali. Pelo comportamento, né? Pelo comportamento. O que você acha disso, Felipe? Comportamento. Cara, eu vou além. Esse aí, eu não acho que... Isso é Tem tão como- surreal pra mim que eu não sei nem se vai virar realidade. Agora, tem um outro filme, já que você foi pro lado dos filmes, que é com Will Smith, que é Eu, Robô. Que é ele e o filho dele, tem um acidente de carro, vou dar o spoiler do começo do filme, e o robô toma uma decisão, porque ele é uma IA, toma uma decisão e fala assim, olha, eu tenho que salvar, eu só consigo salvar uma pessoa. Ele tem probabilidade de 80% de sobrevivência, e o outro tem 50%. Eu vou salvar o que tem a maior probabilidade. Uhum. E o filme roda em torno disso. Por que ele tomou essa... Quem é ele para tomar essa decisão? Então a gente entra em outros aspectos aí, né, da IA. Até religiosos, né, se você pensar. É. Gente, olha que tema. Você tava achando que IA, a empresa, é coisa fácil, querido? Você tava pensando que é só seu chat GPT pra fazer aquela receita de bolo? Ó, pra você ver como é que é complexo. E aí, dentro disso, dessas restrições, a gente tem um outro ponto que eu acho legal pra gente poder falar. É justamente em como os países vão implementar esse acordo. Nós estamos falando do continente europeu, nós estamos falando de países, parques industriais complexos. Só para até eu complementar o que você está falando, Guilherme, a gente está trazendo essas informações de ficção, mas é que essa ficção ela traz, não sei se você concorda, Cristiano, é um paradoxo para a gente de consequências que de fato podem acontecer. Sim, por isso que está havendo a lei da IA, né? Justamente para evitar as possíveis Hollywood prevendo possibilidades, coisas. né? A ideia é essa, né? A gente explorar isso. A gente pegar filme da década de 90, por exemplo, a gente vai ver que, nossa, isso aí, a gente na época assistiu o filme, não, nunca vai acontecer. E hoje são coisas tão banais pra gente. Eu tô esperando é o dia que a gente chegar no nível dos Jetsons. E os Simpsons? Não, os Simpsons são Os bizarros. Simpsons adivinha tudo, né? É. Uma coisa É uma IA É que só escreve os assistir. Simpsons? Cara, eu não sei, cara. Os Simpsons é tão antigo. Muito bom, muito bom. Então, vamos avançando aqui agora. Eu Você acho formou em que ano? 2001. 2001. Há Em quem diga 2000. Já se falava em ciência da computação sobre IA? Já, mas era assim, em 2001, não, em 2000, eu lembro que foi lançado um filme chamado IA, Inteligência Artificial, que era um menininho, não sei se vocês lembram. Eu tô lembrando desse filme. O Gui era neném, né? Não, Era o Gui tava novinho. nascendo. O Gui era novinho. Nasceu lá Foi na no ano maternidade de 2000. Santa Fé. Eu lembro que eu fui Tava assistir com uma amiga Otaviano minha. Otaviano Neves. Eu fui assistir com a Juliana, uma amiga minha, no cinema, o filme, eu fiquei assim, espantada. E eu já tava assim, tipo, nos últimos períodos da faculdade de computação, né? Eu fiquei assim, não, isso não pode acontecer, né? E tipo assim, o filme mostrava que os robôs, né, dominaram o mundo, né? E acabaram com tudo. Então, naquela época, eu fiquei assim, horrorizada com aquilo. Vocês já achei- tinham contato com alguma programação, alguma coisa voltada a IA? Não, na época eu tive contato na faculdade, né? Uhum. Né? Tinha uma matéria que abordava o tema de IA, mas era uma coisa assim, imagina, no ano 2000. Era uma coisa que estava ainda assim muito na ficção, né?
A gente tinha um desafio, né? tinha Nessa um época desafio. era o desafio de hardware. Já existia, IA antiga, É. mas... Até é legal, por que eu tô trazendo isso? Porque justamente o pessoal pensa, porque IA não foi... o ano passado inventaram... Acordei e criei o chat GPT, do nada. A IA, ela é da época da máquina de Turing, Ó, década de 50. filme Um do cara Alan chamado Turing. Turing que criou a máquina de Turing. Aí depois ela ficou um pouco, vou falar congelada, né? Mas não desenvolveram tanto, né? Ela na época. E aí quando veio agora mais recente, que a coisa começou a evoluir e chegamos no ponto que estamos. Eu tenho uma pergunta simples pra você. Mas ela foi criada na década de 50. Eu tenho uma pergunta que... Alan Turing. Alan Turing. Falei do nome do cara. Segunda Guerra Mundial, inclusive. Exatamente. Tem um filme maravilhoso com Benedict Cumberbatch sobre a Não, história aqui dele. tá cheio de dicas de filme. Tá vendo? Vou mudar o podcast. Cris, então, entendendo isso, é uma dúvida que me surge, eu acho que também da galera que tá no chat, tem participação, daqui a pouco a gente lê as participações também, já tem uma interação bem legais. Hoje com a IA, nós estamos avançando pro futuro dos Jetsons ou pro futuro do Matrix? Boa pergunta, hein? Pergunta. Você tá bem É, na ele área tá da bem- ficção hoje, né? Tá bem ficção, né? Tá tudo bem verde ficção. aqui, né? Daqui a pouco- Eu acho que foi alguma coisa do Pô, almoço. Jetsons Não ou sei. Matrix, cara? Jetsons ou Matrix? Eu acho que tá indo lá, é mais pro Matrix, viu? Gente, se vocês precisarem de um escolhido, o Felipe tá aí. não, tô fora. Beleza, beleza. Então, avançando aqui, Filipão, tem mais alguma dúvida sobre IA? Cara, eu tenho várias, né? Vamos conversar. Depois a gente convida, Tem tanta sabe quem, assunto pra legal, falar de IA só Ah. com a Cristina. A gente larga o podcast pros dois. O Tiziano e a Cristina. Tiziano que tá aqui no chat, eu falei Tiziano Pérez, ele teve um podcast aqui falando sobre IA. Tivemos um treinamento em company aqui na empresa que ele deu treinamento e foi fantástico. Se soltar esses dois aqui, ó, a gente tem que deixar 10 horas direto. Né? Vai Ô, ser André, muito você legal. viu, né? 10 horas, tá? Prepara aí o café. Aí que vai ser o café mesmo, Vai. né? Café energético. Deixa É. tudo do jeito. Então vamos avançando. A gente aqui separou. A gente, Eu tô desorganizando sua organização, Você viu, né? Não, fica tranquilo, nós estamos em casa. A gente separou aqui o programa por blocos e quadros, e aqui eu queria falar um pouquinho já dentro do mercado de trabalho. E aí é uma pergunta que a gente se faz constantemente, nós que estamos inseridos nos cargos de liderança, e os próprios liderados falam, e a gente falou muito nos bastidores. Como é que você enxerga no mercado de trabalho a inserção dessas novas tecnologias? Como é que você enxerga que nos próximos 5 anos, que é o prazo das mudanças das tecnologias eu não disruptivas... determinei isso não, hein? Não, Tá caindo. Tá caindo? Pode ser. Felipe, olha Ele falou, aí. não, o Felipe falou, Aí daqui a depois pouco tá falou isso, assim, né? Felipe, você não falou que era 5? Ó, passou Pô. 5 em um mês e nada. Nada. pôs na folhinha, sabe? Pô lá no calendário. É. 5 anos, ó, o Felipe avisou. Mas como é que você enxerga isso, essa introdução dessas ferramentas para auxiliar o mercado de trabalho, os profissionais? Há quem tenha muita resistência, mas há quem hoje não viva sem o chat GPT na segunda tela. Como é que é para você, Maria Cristina? Eu sou uma dessas pessoas. Eu tô sempre ali junto com o ChatGPT. É muito interessante, né? De certa forma, é quase que você pedir uma opinião para uma outra pessoa, só que na verdade é um robô que tá te dando E é que você não opinião. precisa dar satisfação depois, né? Da Você- opinião, né? E você não tem que seguir o que ele fala. É. Ele vai apresentar o que você perguntou. Na vida E você normal. pode analisar se você concorda ou não. É interessante, E né? você não precisa dar satisfação, porque quando você pede opinião pra pessoa, depois no final você tem que dar uma satisfação pra ela, ou emitir uma opinião. Pra ela, ela falou, você falou assim, tá bom, tchau. Exatamente. Agora, lógico que não é 100% confiável, né? Você não pode... É que nem o que eu falei. Você manda lá pro chat GPT o que você quer, ele vai te dar uma resposta, e você avalia se aquilo ali pode ser verídico ou não, e se ela atende ou não ao que você precisa, né? Ele ainda não é 100% correto. A acurácia dele não é boa. Não é questão nem de acurácia. De certa forma, ele te dá a resposta em cima do aprendizado que ele teve, né? E ainda tá muito, né? Nesse desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento, né? Não está 100% maduro ainda a tecnologia. E aí, então, dentro disso, por curiosidade, hoje a gente tem vários modelos desse tipo de inteligência. A gente tem
o Bard, nós temos ChatGPT, nós Tem temos aquele da o IBM, que é o mais Gemini. antigo. Nossa, aquilo é antigo. É Demais. o Watson. 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 Hoje, Maria Cristina diz, você olha pro mercado e fala assim, preciso colocar isso aqui em prática, eu quero perguntar para um chat. Dessas IAs generativas, generalistas? Generativas. Generativas, qual delas hoje você fala assim, essa Eu aqui não posso ficar fazendo propaganda pra vocês, tá não, menos... Gi. Pode não? Uai, eu acho que não, né? Ficar Pode fazendo não? propaganda. É. Vai não? Ah, eu Você não recomenda assim pro usuário nenhuma? não, eu gosto. O ChatGPT é muito boa. Eu gosto muito da Gemini também, que entrou no lugar do Bart. Eu acho essa última que eu comentei agora, o ChatGPT eu acho ela muito assim. Ela não é tão técnica, digamos assim. Ela é mais, assim, por exemplo, um jornalista. Faça um artigo para abordar o assunto Haja como um XPTO. jornalista. Aí ele vai aí eu acho que o ChatGPT ele é melhor. Ele é mais assim, mais quase, não vou falar lúdico a palavra, Aham. né? Já a outra não, a outra ela é mais técnica. Ela é mais assim, preto no branco, entendeu? Entendi. Então, às vezes, dependendo do que você quer, você tem uma opção ou outra. Vai depender do que você quer. Agora, vamos lá, já que você falou de propaganda, eu vou fazer o contrário. Cai muito, né? Cai muito o quê? O chat GPT, por exemplo. Eu, às vezes, na hora que você mais precisa, sempre é comigo assim. Mas o meu aí é você- 4.0. O meu também. Você paga? Pago. Na hora que eu vou lá, eu falo, pô, caramba, agora que eu precisava de você, cadê você? Né? Mas às vezes umas insistidinhas ele vem. E aí, ele vai. Não, por que eu até tô trazendo esse assunto até? Porque a gente, emendando o que eu tinha falado, que no desafio nos anos 2000, que é na época que você estava formando, o desafio era de hardware. A gente teve uma evolução na era de 2000 de hardware. Isso mesmo. Aí de 2000 até 2014, 2015, a nossa corrida foi para processamento, data center e etc. E eu até comento isso aqui internamente, que há 2 anos atrás eu falei, nossa, que legal, a gente tem data center, a gente tem a parte de servidores em nuvem, e eu falei, nós chegamos num ponto que isso não é uma dificuldade mais pra gente. No nosso data center, era muito difícil ter recurso. Hoje um cliente fala, eu quero 80 núcleos de processador, a gente, tá pra bom. Caramba, né, cara? É Tá muito bom, prático, né? porque antigamente era um custo você conseguir processador, porque não tinha. E aí você tinha que montar estruturas gigantescas para fazer isso, etc. Espaço físico. E isso hoje Caro pra caramba. a gente reduziu, a gente tem servidores ultramodernos e tal. E eu há 2 anos atrás fiquei bastante feliz com isso. E eu comecei a ver uma movimentação de mercado falando sobre multi-cloud, né? Que o mercado traz os servidores das empresas, conceito 100% em nuvem. E aí eu vejo uma movimentação de grandes fabricantes de servidores, de plataformas de data center, falando, olha, vocês precisam ter na nuvem agora dentro da empresa de vocês. Eu falei, cara, isso é muito contraditório com o que eles pregaram, tá acontecendo alguma coisa. Aí vem a IA. Pá! E aí a gente vê notícias, eu recebo notícias diariamente, até devia ter trazido alguma dessas aí para nosso podcast de hoje, que os data centers estão ficando congestionados. E aí tem a ver com essa do ChatGPT. Porque você tem milhares, milhões de pessoas fazendo ela pensar ao mesmo tempo e ensinando ela coisas ao mesmo tempo. E você né? demanda muito Poder de recurso para poder processamento fazer esses treinamentos de rede, né? E aí a gente está num dilema hoje também que o próximo passo das IAs, nós vamos ter que evoluir. E eu já tenho uns 3 anos que eu vejo uma movimentação sobre processamento quântico. E aí eu vejo esses projetos, são projetos antigos, e aí eu vejo uma aceleração das empresas falei, por que o pessoal está aplicando dinheiro em processamento quântico? E a gente vê e tem muito... você acha que tem, de fato? Você acha que isso é uma teoria da conspiração minha? Eu tô igual aqueles caras que é teoria, eu vou ficar num furgão, né? Pesquisando a teoria da Já conspiração. pegou seu chapeuzinho de alumínio? Chapeuzinho de alumínio, coisa. Você acha que é isso mesmo que eu tô juntando uma coisa na outra? Você acha que faz sentido isso? Eu acho que sim. Mesmo. Né? Computação quântica, data centers. Tudo se correlaciona, né? Na verdade, tudo isso aí se correlaciona. A gente volta àquele dilema que o nosso problema volta a ser hardware. Exatamente. E aí a gente vai ter que dar um salto para a gente alcançar que a capacidade de informações estão sendo quanto mais processadas. você processa, mais demanda você tem de hardware, né? E aí a gente precisa ter um parque industrial preparado, chips preparados
pra ter essa quantidade. Ele falou de que eu era processamento. nerd também, né? Você tem jeitinho de nerd. Tem Não, gente ele que é é nerd. Ele tem cara de O nerd. único não nerd Eu da mesa comprei esse sou óculos eu. pra me dar mais cara de nerd, sabe? É, Tinha outro. Eu falei, fazer esse dá mais composição da cara de nerd. Cara de nerd? Não, o entendi. Felipe tem cara de nerd. É, mas ele é. Nosso Jimmy Neutron. Filipão, Ah, Cris, agora eu queria entrar numa seara que eu acho que você domina pouco. Que essa aí eu quero... é pra falar Vou sobre... só anotar aqui, ó. Você vai anotar? É. Como é que é? Como é que é o termo? OCR. Ocerização. Ocerização. Eu Mas falei, antes de falar de ocerização, conta um pouquinho. O que é a Most? Fala um pouquinho do que é a Most. o trabalho que vocês realizam. O trabalho que vocês fazem. Fala um pouquinho do que vocês atendem. Como vocês atendem. E qual que é a importância de você, empresário que está vendo hoje, ter o OCR na sua empresa. Exatamente. Obrigado, Guilherme, por esse espaço aí para falar um pouco sobre isso. Ó, a Most está no mercado já há 23 anos. Bastante tempo. Quase já, minha idade. Bem madura, quase a idade do Guilherme. Quando o Guilherme É. tá nascendo ali, a Most também tá. Não é isso, Gui? Quase isso. Quase isso, né? Quase isso. E hoje, qual que é o objetivo da Most? Hoje a gente está atuando em todo o território nacional brasileiro. A gente tem projeto em todos os territórios, todo o território nacional e também nos países aqui da América Latina, e estamos entrando agora no mercado internacional dos Estados Unidos e Europa. A Most está expandindo bastante aí. Já implementamos aí mais de 600 projetos em mais de 200 clientes. Então é muita experiência que a gente tem. Só fazer um pedido, Cris, pra ficar melhor assim, você falar da Most na Interrede mais próximo, assim. Isso. Pra marca ficar bacana, sair legal no corte. Tá certo. E a ideia da Most é estar disponibilizando APIs, que são motores, para apoiar processos de onboarding digital. Então a gente tem soluções aí desde a parte de entrada de relacionamento, que a gente fala quando, por exemplo, uma pessoa está realizando um cadastro, né? Ou então iniciando um processo onde ele tem que apresentar a documentação, até a parte de antifraude, a gente checar se as informações são verídicas, se a pessoa que está realizando aquela operação é realmente ela mesma. Então a gente tem APIs para apoiar todo esse processo de onboarding. E aí eu gosto de brincar com os meus clientes e a gente brinca de Lego, né? Que tem os Legos que são aquelas peças que você vai encaixando e você vai montando ali o objeto que você deseja, né? Uma casinha, um bonequinho, enfim. É a mesma coisa as APIs. A gente disponibiliza as APIs e você pode utilizar uma ou mais APIs para poder criar o seu processo de onboarding, que para cada segmento de negócio, para cada operação, ele vai ser diferente. Então, por exemplo, você tem um processo de onboarding, por exemplo, para um banco de abertura de contas, que vai ser diferente de um processo de onboarding para recrutamento de pessoas. Sim. Que vai ser diferente de um processo de onboarding para liberação de crédito ou cadastro de um motorista numa empresa de logística. Então, quer dizer, são processos cadastrais diferentes, né? Boa. E quando a gente fala assim, fica parecendo, pô, o que esses caras estavam falando antes? Porque tudo isso que a gente falou sobre sobre hardware, tudo tem a ver e encaixa com o que vocês fazem hoje. Tudo, Também, total. Claro, né? com certeza. Quando a gente fala sobre, a gente traz o assunto, né, sobre onboard, para traduzir, talvez para pessoas mais leigas, menos técnicas, é quando você vai lá no banco e aí você tem que fazer uma identificação facial. Quando você tem um celular, sei lá, um iPhone, um outro telefone, tem que fazer identificação facial. Existe uma inteligência ali por trás que identifica tem algumas atribuições. Eu quero falar um pouco até dessas tecnologias e que faz essa identificação baseada também em A. E aí isso tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando, né? Sobre infraestrutura, sobre processamento disso, a forma, porque não é simplesmente você pegar uma foto, colocar, entra também no aspecto da lei, eu vou empolgando, né? Pode empolgar. Porque, você tem um banco de dados de imagens, tem LGPD aí, aí também tem as diretrizes agora de uma lei que está para surgir sobre IA, né? Eu queria até saber quais são esses desafios que vocês enfrentam lá. Lei de AI já são contempladas, né, nas leis de proteção de dados, né, dos países, né? E só para colocar assim, você tem propriedade para falar isso, são quase 30 bancos hoje, que eu nem sei se eu podia falar isso aqui. Você viu? A gente São quase atende hoje 30. a 23 bancos 23 bancos. aqui no Brasil. Tá, com identificação facial. Não, com as Biometria tecnologias, facial. com as tecnologias que a gente utiliza. A maioria utiliza o nosso OCR cognitivo.
Aí, gente, vamos entender. Não, esse vamos esse entrar bonito nele. negócio é cognitivo, cara. Você chega, olha a pessoa Então, ó, falando banco, isso, mexe com dinheiro. ficou 10 vezes mais caro. É você... Não é nada. Aí a gente vai entender com a parte de autenticação, que é o onboarding, etc. E eu quero que você explique pra gente um pouco como que vocês aplicam as tecnologias de IA. E aí eu falei aqui, né, sobre robô, vocês falaram que vocês não usam o termo robô lá. Não, até usa também, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma solução, algumas soluções de antifraude que a gente usa robô. O robô, na verdade, são os RPAs, né? São robôs que buscam informações em determinados locais que a gente solicita. Por exemplo, eu quero que você traga para mim os dados cadastrais do indivíduo do CPF tal que está lá na Receita Federal. Eu vou com um robozinho, o robô que vai lá. a gente chama de RPA, e busco essa informação para você. Tá. Eu gostaria eu gostaria de saber quais são os processos que essa empresa tem. Vamos lá nos tribunais e trazemos essas informações dos tribunais. Tudo isso aí é o RPA, que é o robô, né? Mas é um outro assunto, diferente da questão das APIs que a gente comercializa aí, que são APIs de cognição, né? Para poder realizar esse processo para de ficar onboarding. claro, o que vocês fazem não é um sistema específico. Vocês desenvolvem a aplicação de vocês, está dentro da aplicação de várias empresas, instituições. Exato. Elas como rodam, uma ferramenta de segurança. Exato, elas rodam, a gente fala que roda na camada de negócio, né? Legal. Porque o sistema ele pode ter N camadas. Então tem a camada de interface, que é normalmente a camada que vocês visualizam ali, né, no sistema, que é o touch com vocês ali. E tem por trás daquilo ali o que a gente chama de camada de negócio, que pode ter N camadas. Então na camada de negócio, esses nossos motores, que são as APIs, elas são processadas. Você falou que você chama, elas são processadas. E aí podem trazer informações, por exemplo, para serem exibidas na camada de interface, ou podem utilizar as informações que eu processei para definir algumas regras de negócio e determinar algumas execuções do sistema, né? Para a gente exemplificar, para ficar até como diz o grande comunicador Emílio Zorita, pro afegão médio, sabe aquela pilha de documento que você tem da sua empresa, naquele escaninho? Você tem uma pessoa que fica numa impressora digitalizando, e aí você pergunta assim, você digitalizou o documento do fulano de tal? Digitalizei. Você digitalizou que tem uma empresa no CNPJ vinculado, tem que achar onde que está esse arquivo. Não, o motor da Most, ele vai pegar esses documentos, vai correlacionar e vai entregar numa interface que eu tenho e vai falar aqui, o Felipe é dono da empresa tal, tem uma Ferrari assim, assim, assado, tem o CPF XPTO, casado. Tem um Porsche. A aliança dele. Vai falando de mais carros. É. Ferrari. Vai ter um Porsche. Né? E tá aqui, tá os dados dele. Isso pro dono da empresa, ele tá economizando tempo, mitigando erro. Com certeza. Ele tá trabalhando com eficiência. Exato. Mas aí gera uma dúvida. Pois não. Uma única dúvida nesse processo. Eu tenho vários aí, mas se você tem só Não, um, eu só tenho parabéns. uma, eu sou um rapaz modesto. Não tô que deixando é, você Gui? brilhar. A dúvida é, como que eu faço essa interface que eu vou coletando informação? Porque, por exemplo, eu sei que o Felipe é o Felipe porque eu peguei a CNH dele. Mas como é que eu sei que aquela certidão, qual o dado primário que eu uso para correlacionar a certidão de casamento do Felipe com a CNH do Felipe? Antes de você responder, eu quero só para essa pessoa que tá numa camada aí que é um pouco mais... O OCR é o que vai fazer a leitura de um documento físico Vou explicar e o que é o transformar OCR. ele para um digital, não é isso? Isso, exatamente. Vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é o OCR. Senão a coisa fica complicada. Bom, o OCR é justamente isso que o Felipe falou. Eu tenho um documento físico ou um documento digital que já foi digitalizado. Eu quero extrair as informações desse documento para ter essas informações para executar N tarefas, ou cadastrar no banco de dados, ou criar regras de negócio para poder tratar aquela informação, ou exibir numa interface, né? O objetivo é esse. Nós possuímos um OCR cognitivo chamado MostQI. Então, como é que funciona esse OCR cognitivo? Eu vou estar utilizando técnicas de machine learning, que é uma técnica de inteligência artificial, atrelado a esse motor de OCR, a N motores de OCR. A gente trabalha com N motores de OCR junto com o machine learning. E aí, com isso, eu vou ter um OCR cognitivo. Então, eu vou utilizar a cognição para me auxiliar na extração dos dados.
E não só realiza a extração. Quando eu recebo uma determinada imagem de um documento para processar, primeira coisa que eu vou fazer é checar a legibilidade desse documento. Você concorda? Se você recebe um documento que você não consegue ler o que está escrito, você é empresa, aquilo não te serve de nada, aquilo é lixo. Né? Às vezes você pede para o seu cliente, tira uma foto da sua CNH e me manda. Aí ele vai, esquece o flash da câmera ligada, estoura a foto e me manda aquela imagem. A luz tá ruim. Ou a luz tá ruim, ou ele bota o dedão na frente da informação que você quer, ou tá trêmulo, ou então ele tá bêbado e corta um pedaço da imagem, né? Então, assim, é uma imagem de um documento que não serve para nada. Então, eu tenho uma rede neural que vai checar a legibilidade do documento. Então, ele vai saber se aquela imagem está de boa qualidade para ser lida e interpretada por uma pessoa. Isso aí você usou um termo, que é o OCR cognitivo. Cognitivo, exatamente. E aí eu vou te dar uma nota, quer dizer, eu vou dar uma nota para a interface do sistema, e aí você vai configurar ali se aquela nota está legal ou se não está. Se a nota estiver baixa, ele já tem a possibilidade de solicitar uma nova imagem do documento, para ele tirar uma nova foto do documento, de forma online, automático. Aí eu tenho outras redes neurais dessa mesma API. Então essa rede vai fazer isso. Eu tenho uma outra rede que vai fazer a tipificação e a classificação do documento. Então a partir do formato da imagem do documento, eu consigo identificar que tipo de documento que ele é. Isso aqui é uma CNH, isso aqui é uma certidão de casamento, isso aqui é uma certidão de óbito, isso aqui é uma nota fiscal, isso aqui é um cupom fiscal, isso aqui é um CIOT, um documento de logística. E aí ele tira os dados. O CPF dele é esse, essa aqui é a foto dele e... aí ele vai e realiza também, junto com todas as redes neurais, a extração dos dados. Só que como eu estou utilizando a cognição para me auxiliar na extração, eu vou ter uma acurácia de assertividade, de sucesso de extração dos dados superior a 98%, 99%. Que é muito maior do que um humano. Por que acontece com o humano? O humano, ele vai trabalhando. Ele fica cansado, ele pode se distrair, né? Isso tudo pode fazer com que ele digite a informação errada. Então, se eu estou usando um OCR cognitivo para processar um determinado documento, né, que para abrir uma conta ou para cadastrar um funcionário, um fornecedor ou sei lá o quê, eu vou ter ali um ganho de assertividade na informação, de velocidade de processamento, porque eu vou processar em 1,5 segundo, dependendo, no máximo 13 segundos, se for um documento com muitos campos ou multipáginas, né? E uma economia de mão de obra também, né, Felipe? Porque eu já vi muitas vezes, já visitei alguns clientes que a gente atendeu e a gente chega lá, os caras têm às vezes um andar inteiro de pessoas para lançar informações no sistema, a partir de documentos. Quer ver um exemplo muito simples? Às vezes você chega em grandes empresas e elas têm que lançar, por exemplo, notas fiscais de serviço, que elas não chegam igual produto via XML, né? Muitas vezes chega impressa ali por e-mail e o cara tem que ficar lançando aquele negócio. E o pior, além de lançar aquelas informações todas no sistema, no caso da nota fiscal ainda piora a situação, porque os caras têm que ainda lá nos órgãos para ver se aquele, ou na Cefaz, ou num órgão gerador da nota, para saber se aquele documento ele está apto a ser pago, né? Então, a gente usa aí, por exemplo, essa tecnologia de OCR que a gente tem um braço que é específico para documentos fiscais, que além de eu conseguir realizar a extração dos dados extremamente rápida, eu já, via RPA, que aí é o motor, eu vou lá no sistema gerador, que gerou aquela nota fiscal, e ainda trago as informações lá do sistema gerador para você. Aí você tem, olha que legal que você tem. Você tem a possibilidade de saber se aquela nota ela está apta ou não para ser paga, se foi cancelada ou não, ou está apta para ser paga. Você tem as informações que foram geradas no sistema gerador, que você pode confrontar com as informações que o OCR extraiu da nota fiscal, por exemplo. E aí, por exemplo, se o cara manipulou aquela nota no Photoshop, por exemplo, né? Você consegue pegar a fraude, né? E o tempo, né? Você faz isso em segundos. Então, a economia de mão de obra também é uma coisa muito impressionante. Né? E você consegue extrair e, vamos lá, você coloca esses dados. Quando uma empresa, como que elas te solicitam isso? Elas vão falar assim, eu quero um OCR, e aí você personaliza esse projeto? Não. Eles, normalmente, as dores dos clientes é realmente automatizar essa parte de entrada. A gente chama de entrada de relacionamento, é a entrada de documentação, né? Que é o onboarding dele. É o onboarding, a entrada do onboarding, por exemplo, para usar só OCR. Então, cada cliente tem sua dor, né? Então, por exemplo, você pode, que nem eu falei, dos bancos.
abertura de conta de banco digital. Vai precisar, que ele vai pedir ali, por exemplo, na hora que você abre uma conta digital, o seu documento pessoal. Então vai precisar de um OCR cognitivo. Numa empresa de logística, o cara está fazendo cadastro de motorista, assim, é frequente, né? Você vai precisar de uma extração dos dados do documento do motorista. Está no processo de recrutamento, né? Às vezes empresas gigantes que fazem N recrutamentos diariamente. Para você não ter que ter uma analista de RH recebendo aquele maço de documentos que um processo de recrutamento, ele tem aí entre 15 e 20 tipos de documentos. Você já imaginou? É muito documento. Imaginei, agora sabe. você imagina uma empresa de contact center que está toda hora contratando um montão de gente. Quantas analistas de RH essa empresa ia precisar para ficar lançando informações dessas pessoas, né? E aí, às vezes o cara manda o documento errado, aí a analista tem que ligar, fulano, você mandou o documento errado, manda de novo, aí atrasa o processo. Agora você imagina, você tem um OCR cognitivo desse, além dele extrair as informações com essa acurácia, né, alta, que provavelmente vai ser maior do que um analista de RH, e já lançar automaticamente no seu sistema, ele consegue ainda tipificar. Então no processo de RH é sensacional, porque você tem ali um dossiê de documentos que você precisa receber. Né? Então você pode criar tipo um checklist digital. Então, tem que receber esses 20 documentos. Aí eu vou processando e vou dizer, acabei de receber a CNH, agora recebi o comprovante de residência. E ele vai verificando se aquilo é válido. Não, ele vai verificando se aqueles documentos são os que a empresa precisa. Receber. Sim. Então, no final de um checklist desse, ele pode chegar para o seu colaborador e falar assim, olha, tá faltando a certidão de nascimento dos seus filhos. Você citou um caso aqui, CNH, motorista. Ele é capaz de ler e falar assim, essa aqui você não é dessa categoria que está exigida aqui. Ou ela está vencida. Sim, porque se eu estou te entregando as informações que estão contidas naquele documento, você pode ter uma regra de negócio para fazer essa validação. Só fazer um comentário, ler um comentário aqui do nosso chat, o Tiziano mandou aqui pra gente, que ele achou muito massa o exemplo, Cris, que você usou para o RH, principalmente para quem realiza essas tarefas de contratação em grande volume de pessoas. É uma solução que ele achou muito legal. Obrigada. E é verdade, a gente tem vários cases desse lá na empresa, sabe? E é muito interessante trabalhar com isso, porque a gente tem várias histórias e várias situações diferentes utilizando a mesma API, né? Olha que sensacional. Conta pra gente não é uma coisa então, engessada, né? Sim. Conta pra gente um case bem rapidinho de alguma coisa que... Essa do RH não foi o bastante? Não foi o bastante. Manda outra. Você quer de qual segmento de negócio? Você viu? Escolhe aí, Felipe. Escolhe. Poxa, não. Você que jogou o desafio, agora você jogando em mim? Banco. Vai, vamos no banco. Banco tem um cara, montão de esperto, case, André. cara. Tem um Cara, monte, aqui, vou te dar alguns negócio, exemplos. Não, bancos e financeiros. Olha quantos exemplos. Abertura de conta de pessoa física, abertura de conta de pessoa jurídica, liberação de crédito, aquela liberação o Tiziano perguntou aqui, esteira de crédito. Nossa, esteira de crédito vem demais da conta. E aí é legal, porque você lembra das peças de Lego que eu comentei com você? A esteira de crédito, não vou usar só a CR, não. Eu vou usar as outras APIs para checar fraude e para trazer informações daquela pessoa, daquela empresa, para saber se eu vou dar crédito para o cara. Não, aí é legal, porque aí você tem que buscar outras informações. Exatamente. Me conta mais sobre isso. Esteira de crédito, por exemplo. Então o Guilherme tá querendo um dinheirinho aí para passar as férias lá em Miami. Maíra, você tá ouvindo isso aí? Só pra constar, viu, gente? Não, é que ele gosta de lugar exótico, tipo... Singapura. Índia, Singapura. Vai lá, vamos lugar assim. Taiwan tá um bom lugar para você agora. Taiwan. Vamos lá. É excelente. Tem que ir pra Índia, tá de trem. Que valor. Exatamente. Eu e mais 500 pessoas só no vagão. Exatamente. Vamos lá, pensar banco. É banco que você quer de case? Pode, mãe. Esteira de crédito. Esteira de crédito, isso. Esteira de crédito. Você vai solicitar a documentação do Guilherme. Eu vou usar a minha API de OCR cognitivo para checar se o documento que eu espero receber do Guilherme é ele mesmo, né? Porque às vezes eu quero um documento pessoal com foto. Se você me mandar a carteirinha de CPF, não vai me servir. Então posso ter regras de negócio para validar se o documento que você me deu é o que atende a regra do negócio. Exatamente. Vou checar a legibilidade do documento. Esse documento está legível, dá para ler o que está escrito nele? Dá.
Vou extrair os dados. A partir do momento que eu extrair os dados do seu documento, eu extraí também o seu CPF, certo? Ok. De posse do seu CPF, eu posso ir via RPA, aí é uma outra O motor solução de que a gente busca. chama de background check, até alguns órgãos governamentais e trazer informações a respeito do Guilherme. Então, por exemplo, eu vou lá na Receita Federal, vou checar se o CPF do Guilherme está regular, eu vou checar os dados do Guilherme que estão na Receita para ver se bate com os dados que ele me entregou, né? E vou checar se foi a óbito ou não, né? Também, lógico, é importante. legal. Prova de vida. Não, aí, não, lá na Receita diz, você foi a óbito... Ou se até seu CPF tá cancelado ou não. Exatamente. Você não declarou por Aí, renda, beleza. Guilherme? Passou? E Passou aí? nesse crivo? Ó o Passou. Leão. Vamos lá agora, lá nos tribunais. Que tipo de processo que o Guilherme tem? Ah, legal. Se o Guilherme tiver Mandado de muito prisão. processo de inadimplência, eu não vou emprestar grana pra esse cara, não. Porque se ele não paga ninguém, não vai me pagar também. É, legal. Né? Então, esse é um exemplo muito simples, né? De como que a gente pode utilizar algumas APIs da Motion. Legal. Muito E simples. aí me fala o seguinte. Checaram a sua vida inteira, viu, galera? Na esteira de crédito, Meus até- clientes falam que como é que eles falam? A capivara? Como é que eles falam? Puxar a capivara. Eles falam, vocês puxam a capivara, né? Eu falo assim, Isso aqui é puxam. bem mineiro, eu acho, esse de puxar a capivara. Não é não? né? Os paulistas todos falam, Ah, você tá é? levantando a capivara, não sei o quê. É, que Eu a gente- vendo muito pra paulista, né? É verdade, É. o paulista fala mesmo. E aí eu quero emendar com o seguinte, na biometria facial, Uhum. vocês têm essa tecnologia, Temos. Né? Temos tanto a biometria como a prova de vida. prova de vida. Você cruza, por exemplo, na hora que chega uma CNH, e aí eu falo assim, agora mostra seu rostinho aí pra gente ver se você é você mesmo. Uhum. Vocês fazem isso. Fazemos. E aí ele cruza com a foto da CNH quando a pessoa... Exatamente. Então, vamos Se pegar... pegar minha CNH, Vamos não vai pegar dar a mesma case, né? pessoa, né? Tipo É. isso, né? Case é legal, né? Porque a gente vai dando exemplos de Eu funcionalidade. sou Então, eu tô fã. abrindo uma conta no banco digital. Ok. Eu estou abrindo uma conta no banco digital. Então, o que o banco vai me pedir? Primeiro, o meu documento pessoal. Sim. Então, eu apresento meu documento pessoal. Aí ele vai pegar, o banco vai utilizar o motor de OCR cognitivo para quê? Para extrair os dados. Beleza, extrair os Ok. dados para alimentar o sistema deles. Aí ele vai me pedir uma prova de vida. Qual que é o objetivo de uma prova de vida? Garantir que a pessoa que está realizando aquela tarefa, no meu caso, abrindo uma conta no banco, Ela mesma, né? ela mesma está ali fisicamente presente. Hum. Tem cada case. É. Depois eu vou te contar uma historinha que aconteceu. Agora, no ano passado, inclusive. Então, esse é o objetivo. E não só garantir que a pessoa que está ali presente e fisicamente presente e que está viva. Mas também eliminar fraudes que existem demais aí, do tipo 2D, 3D e deepfake. O que é uma fraude 2D, 3D e deepfake? 2D é a fraude mais simples que tem. Eu quero me passar pelo Guilherme, eu vou lá no Instagram do Guilherme, pego uma foto boa dele de frente, Imprime. assim, imprime. É meio difícil, com viu, alta gente? qualidade, Tenta não. recorto, faço 2 buracos no olho, na boca aqui, É. põe uma máscara de papel. Essa é a fraude mais simples que tem e que mais acontece. A gente chama de 2D. Aí uma evolução dessa fraude é a fraude 3D, que é a máscara de silicone. Então você vai vestir uma máscara de silicone. Faz um boneco de cera, né? Praticamente Eles isso. fazem uma máscara de silicone com as suas características. Aí você veste e tenta se passar por ela. E a outra fraude que é muito comum e está muito popular agora é o que a gente chama de deepfake. Deepfake. O deepfake eu vou estar plotando características de uma outra pessoa na minha face. Então eu vou plotar, eu vou pegar sua foto, aí ele vai pegar as características da sua face, Felipe, e colocar na minha. Aí Tipo, quando eu igual mexer quando assim, você eu vou virar fala- a Filipa, entendeu? É. E igual, né, filmes, né, que você faz toda aquela maquiagem. Isso é impossível. É muito mais do que isso, né? Então, o que acontece? A ideia da prova de vida é essa. É você E eliminar como é que vocês essas lidam com esses fraudes. desafios aí? Essa solução que nós temos, ela faz isso. Ela vai checar a originalidade do vídeo, quer dizer, eliminar essas fraudes e checar a vivacidade do indivíduo. Esse é o objetivo. E aí a prova de vida, ela pode ser tanto ativa quanto passiva. A prova de vida ativa é aquela que você vê muito por aí, né? Que o pessoal solicita que você realize movimentos Pra faciais. cima, pra baixo, tá. Sorri, pisca, só que É. você fica um bobo às vezes, né? Frente- Tá no Gente, restaurante, aí aqui- já. Igual a Vocês besta, descobriram né? agora quem é que fica mandando vocês fazerem o teste. Não, mas a gente tem a prova de vida passiva também. A prova de E aí? vida passiva é aquela que eu consigo identificar a vivacidade do indivíduo sem que ele tenha que realizar movimentos faciais. Por quê? Você vai pedir para o indivíduo posicionar o celular diante da face, a gente grava uma videoselfie de menos de 1 segundo e a partir dessa videoselfie já consigo eliminar as fraudes e checar a vivacidade dessa pessoa.
Em menos de um Então segundo. ele tem a sensação que, na verdade, está fazendo uma selfie. Mas, na verdade, ele está fazendo uma prova de vida. E aí, a prova de vida, ela captura o seu rosto, o frame do seu rosto, quando você está com o rosto mais centralizado possível, com os olhos abertos. E aí você pode utilizar esse frame, essa foto, para fazer, armazenar no seu sistema, como a foto de um colaborador ou de uma pessoa qualquer que você está cadastrando, ou então para realizar biometria facial, que é o que você acabou de perguntar para mim. A biometria facial, eu posso estar, por exemplo, comparando essa selfie com uma foto 3x4 do documento de identificação do indivíduo. Então, vamos voltar lá para aquele case de abertura de contas, né? Então, eu estou abrindo a minha conta, apresento minha CNH, por exemplo, que tem a foto 3x4, e ele pede para eu fazer uma prova de vida. Aí, a prova de vida vai capturar a minha selfie e vai comparar com a foto 3x4 do documento de identificação. Então, eu estou garantindo que a Maria Cristina, que é a dona portadora do documento, primeiro, ela está ali fisicamente presente e é ela mesma. Boa. E aí agora eu vou emendar com uma coisa que talvez o pessoal ficou perdido e falou, que história é essa que eles estão falando de jogar o documento pro alto e tirar a foto? Vamos explicar que foi um case... Você gostou disso, né, Felipe? É porque a gente falou, senão Você vai ficar sabe que solto. ele não vai dormir. Senão vai ficar Quando não parecendo... fizer isso, Você né? sabe, Senão né? vai ficar parecendo piada interna, assim, e ficou, né? Vamos explicar o que é jogar o documento pra cima, tirar a foto e validar Isso as aí informações. é pra gente voltar no assunto de OCR, então. Não, e tem a ver com isso, sobre o que você fez sobre a identificação geral, que aí tem ligação com a foto. Foi um teste, você falou que você foi no cliente. Eu estava fazendo a apresentação da API de um OCR cognitivo num cliente, era até um banco de médio porte lá em São Paulo. O cara estava muito cético, assim, com relação à acurácia da minha solução, né? E aí eu fui e resolvi fazer uma loucura no meio da apresentação. Eu falei assim, você tá duvidando que ele vai conseguir extrair corretamente? Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu peguei a minha CNH, joguei ela pra cima e tirei a foto com ela. Mandei ele jogar pra cima, na hora que tava caindo a foto, eu tirei. E agora a gente preparou, A vai foto entrar a com a minha CNH CNH. dela. Tô brincando. E aí eu capturei aquela foto, mandei processar. E a gente conseguiu fazer o processamento correto, extrair todos os dados. E aí ele comprou a minha API. Quem Só sabe pra fazer você ver, ao eu quis vivo. mostrar a eficácia dele, Você né? viu? E todos isso você me falou 1 segundo. Por quê? Eu fico imaginando, que nem vai ter a lei agora do futebol, que todos os estádios vai ter que ter uma leitura facial de todo mundo, de um banco de é uma dados. lei, né, agora, né? Sim, Vai- Diegão, ó, presta atenção. E aí pra você me esse corte. explicou que existe também um negócio que chama 1 a 1 Ah, tá. e um VZN? Não. Como que é? É face match Face 1 match para 1 Ah, e um tá. para face N. match 1 Um para para N. N, isso Vamos aí. explicar. Para começar, o que é um face match? É a biometria facial, tá? É o nome Ok. em inglês para essa tecnologia. Face Ok. match, biometria facial, mesma coisa, tá? Então, 1 para 1 é esse exemplo que a gente usou agora nesse último tópico. Eu vou estar comparando duas fotos. Então, poderia ser ou simplesmente uma selfie com uma outra foto, ou então, por exemplo, aquele exemplo que a gente usou no banco, eu estou comparando a foto 3x4 da CNH, que eu estou usando para abrir a conta no banco, com a selfie que eu acabei de tirar. Isso é 1 para 1, porque é uma foto 3x4 sendo comparado com uma selfie. Ok. Já o face match, ou biometria facial 1 para N, é o exemplo que o Gui trouxe dos estádios de futebol. Então, eu vou estar utilizando uma selfie que o torcedor acabou de tirar ali, na hora ali, com um banco de fotos de imagens de torcedores, por exemplo. Uhum. Então, por que é N? Porque são N fotos que estão no banco de imagens. Na hora que ele passa comparado ali... com uma foto da selfie, 1 para N. Então, na hora que você passa, o banco de dados vai pegar e falar assim, essas características batem com quem? E aí ele vai no banco de dados... E vai fazendo a biometria facial. Como é que funciona uma biometria facial? A gente mapeia as faces, as duas faces, né? Em N pontos e faz uma comparação das simetrias faciais, que são normalmente o quê? A simetria óssea e muscular. Porque as simetrias, elas não se alteram ao longo do tempo. Principalmente a óssea, né? Você nasce e morre com a mesma simetria facial. Então, o que seria simetria? Seria, por exemplo, percentual de distância entre as orelhas, percentual de distância entre o globo ocular. Isso são exemplos de simetria, né? São N simetrias que a gente tem que checar. Então, a gente faz essa comparação e a gente dá um
percentual que a gente chama de score de similaridade entre as faces. E sabe o que é o barato disso tudo? É a velocidade e a precisão. Nós estamos falando de N pontos a serem validados, N pontos a serem checados. Num banco de dados você tem, vamos falar do futebol, no estádio você vai ter 60 mil Não, aí você pessoas. imagina, ele vai bater assim, essa selfie bate com essa? Não, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa. É. Cara, olha que ponto É a muito IA legal, é. avançou, olha que ponto que a gente Isso tem que processar, porque a pessoa não aceita ficar lá. Vou ficar aqui 5 minutos para Não, ver. 5 minutos também não, né? É duro. É coisas de segundos. É, muito rápido. E aí imagina um estádio de futebol. Por isso que precisa ter, 70 mil pessoas, 100 mil pessoas entrando e tem que rolar a comparação. por isso precisa ter conexão ser boa, rápido. né, Felipe? Precisa ter conexão Por boa, isso né? precisa ter conexão boa, né, Cris? É isso aí. E tem um sistema bom, Rede. né? Também. Para poder fazer todo esse trabalho de validação e etc. Diegão, E ó, qual que é o nível de assertividade da biometria facial? Então, a gente dá uma acurácia estatística, né? É um percentual estatístico. Então, acima de 50% é provável que seja a mesma pessoa. Abaixo de 50%, aí gera dúvida. Tudo isso aqui é sempre normalmente, esses scores, essas notas que a gente dá, sempre são estatísticas, acima de 50, abaixo de 50. E aí cabe ao cliente definir uma margem de segurança, né? Então, vou subir a margem de segurança, sei lá, no caso da biometria facial, para 55% ou 60%. Não, o OCR eu já vou querer 70%, 60%. Mas lembrando que tem que cuidar muito também com relação a subir essa margem de segurança demais, porque senão você pode perder muita qualidade de informação também, Sim. né? Legal. vamos avançar mais um pouquinho? Vai lá, porque eu empolgo. Eita, seguir aí. que belezura. Cris, agora a gente tá no nosso momento, sabe aquele momento que o gestor chama o colaborador para dentro da sala, one on one? Sei. Sabe aquele momento? Mas pode ser coisa boa. Pode Aqui ser o- boa, pode ser O ruim, gestor né? chama na sala, sexta-feira, Aí é ruim. 17h50. Nossa senhora. Não é esse que a gente tá 50. falando. Você pode preparar que lá vem coisa ruim. Não é esse. Não Não é Mas é na esse. segunda de manhã é ótimo. É maravilhoso. Não, vamos mudar, né? Vai lá. Não é esse o momento. Não, Qual que é o não é momento? Momento Faça o aqui, storytelling. momento aqui, o que acontece? A gente chegou num ponto, dentro do processo do café, que a gente quer conhecer o líder. Como que o líder enxerga o time, como que o líder aplica técnicas de gestão de pessoas, como que você, e aí é uma dúvida frequente, quem tá do outro lado, tem um time, como é que eu vou fazer meu time produzir mais? Como é que eu consigo encantar e motivar aquele colaborador que tá, de repente, assim, sem engajamento, tá buscando um encantamento, um processo. E aí parte do café com a Interrede é para empreender e liderar. Então, vamos fazer um one-on-one. Como é que é a dinâmica, viu, pessoal? Vocês estão chegando pela primeira vez no Café com a Interrede, já deixem um like. Agradecer todo mundo que está aqui no chat, mandando coração, mandando mensagem. Obrigado, Diego, que está na audiência conosco. Eu vou te fazer algumas perguntas, eu e Felipe, e aí você, por favor, responda pra gente. eu também tenho que fazer? Por favor, por favor. A gente vai fazer algumas perguntas e aí você traz pra gente o que vier, assim, isso aqui marcou, verdade, fiz isso aqui, isso deu super certo, até para servir de inspiração para aqueles líderes que estão buscando saídas para problemas cotidianos. Para abrir esse quadro, então, eu vou tomar a liberdade e eu queria saber qual foi o maior desafio que você superou na sua carreira. Desafio? Maior desafio foi em relação, acho que não só no meu caso, mas também em caso de outras mulheres, né? Ser mulher não é brinquedo não, né? No mundo corporativo, principalmente executivo, né? Não é bem complicado, né? Então, para mim, o maior desafio foi chegar onde eu estou hoje, sendo mulher. Porque a mulher, existe ainda o preconceito, né, Guilherme? Infelizmente. Infelizmente. Quando eu comecei, há 25 anos atrás, era muito pior. Né? Hoje tá uma beleza. 25 anos atrás, eles enxergavam a mulher como? A mulher, O rosto bonito. era um rosto bonito. Eles olhavam muito pelo lado sexual e também pelo lado, assim, né? Achava que a mulher não tinha competência para executar determinadas tarefas, né? Então,
nós mulheres, para chegar onde nós estamos hoje, a gente teve que quebrar muitos paradigmas assim no caminho das nossas carreiras. Né? E vamos lá, no seu caso específico, nós estamos falando de uma mulher que estudou programação, mexeu com computação. Você estava falando como é que era a proporção da sua sala na faculdade? Na faculdade eram 35 alunos na minha sala. 5 mulheres e 30 homens. Isso em 2001. Nós estamos falando de mercado. Foi quando eu formei, 2001. Eu entrei na faculdade em 96 ou 97. E nós estamos falando de um mercado extremamente masculinizado, Exato. que é o mercado de tecnologia. Agora tá bem menos, assim, tem muita mulher. Mas na minha época era só homem. Só homem. E então a gente tinha que se impor no sentido de competência profissional, mostrar que a gente tinha capacidade também de executar aquelas tarefas que muitas vezes eram masculinas naquela época, hoje não mais, né? E também se impor com relação a ser mulher. Tipo assim, criar uma barreira de respeito. Sim. Né? Então, vamos para a segunda pergunta? Por favor. Que conselho que você daria para você no seu início de carreira? Pra Cristina de 19, 18 anos de idade? Pra Cristina lá de 2001. A Cristina de 2001? Pegou o diploma, pegou o canudo, assim, tá indo embora pra começar no mercado de trabalho. Estude muito. Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Eu acho que quando você estuda, você adquire conhecimento, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa. Se você tem um conhecimento, você vai ser respeitado. Tem algo que você... Porque pelo que você me fala e o que eu percebo, você foi uma pessoa que seguiu esse caminho de estudar muito. Sim. Você fala com muita propriedade e tudo, porque tenho certeza que foram muitas horas de estudo. Eu gosto de estudar. Até hoje eu estudo muito. Tem alguma coisa diferente que você não fez, que é um conselho que você daria? Alguma coisa que eu não fiz? Eu sempre fui muito estudiosa, sabe, Felipe? Eu sempre... Porque estudar, você estudou. Eu estudei, mas eu comecei Você estudaria mais? Eu estudaria mais. Nossa senhora. Eu estudaria mais. Eu acho que eu casei a primeira vez com 25 anos. Isso é eu acho que eu devia ter casado depois dos 30 e ter então, aproveitado não case, mais. Então a dica é não case após os 30. Eu falaria pra minha filha isso hoje. Vai casar depois dos 30, estuda bastante até os 30, porque é o momento que você tem muito pique pra estudar e que surgem muitas oportunidades de trabalho e de estudo. Então eu acho que é o melhor momento da vida de uma pessoa para estudar entre os 20 e 30. Sempre é tempo de estudar, mas ali é um momento que você vai ganhar uma bagagem para poder criar uma excelente carreira, né? Entendi. E qual que é o melhor feedback que você já recebeu? O melhor feedback? Olha que pergunta interessante, né? Não sei. Eu que fiz. Teria que pensar. Mentira. Foi a. Fala a verdade, jogou lá no GPT, né? Não fui eu, foi o Guilherme que cuida da pauta aqui. Foi o Guilherme. Guilherme é o apelido carinhoso que a gente deu pro chat. Guigui. Guigui. Qual foi o melhor conselho que eu já recebi? Foi do meu pai. Quando eu estava no começo de carreira, e eu era muito afoita, sabe? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, tinha aquela energia, assim. Eu tava sempre ligado no 520, sabe? Eu tinha quero fazer tudo, quero aproveitar tudo, não quero perder uma oportunidade. E meu pai fala assim, para construir uma casa, é um tijolo de cada vez. Então você execute todas as suas tarefas, né? Com cautela, com qualidade, que você vai ter uma casa sólida e firme, né? Então esse foi o melhor conselho feedback que eu recebi, feedback, conselho. E eu segui esse caminho, né? De um grande gestor que foi seu pai. Sim, com certeza. Depois, num outro momento, a gente conta a história do pai da Cris, que vale só um podcast só pra essa história. Só pra essa história. Cris, nós estamos agora já na pausa pro café. Sabe aquele momento que você para ali, vai ali pra máquina do café, pega aquele café cappuccino, você respira. Deu vontade agora. Você dá aquela respirada mais funda. E eu tô sabendo que tem bolo de chocolate. Tem bolo de chocolate ali fora. O André, se a gente não for rápido, o Andrezão vai comer. Detou no bolo. Ô, André, o primeiro pedaço é meu. Olha a educação, né? Eu sou visita. Não é nada, já é de casa, Cris. Seja muito bem-vinda. Já fica o convite pro retorno. Por favor, você. Jean, fica acanhado, não pode vir. Eu prometo que eu não vou te perguntar nada. Nada demais. Nada demais. Só vou te perguntar se a França vai ser campeã mundial.
Só isso. Eu sei por que ele não veio. Por quê? Ele falou assim, o presidente francês estava aí, né? Tava o Macron? Ele deve ter pegado avião com ele. Provavelmente. Foi lá recebê-lo. Não sei. Alguma coisa assim, velho. E aí, nesse momento nosso do Café com a Interrede, a gente precisa conhecer as pessoas. Uhum. Porque a gente já falou do negócio, a gente já falou do gestor, mas a gente não falou da pessoa, do líder, do ser humano por trás. E é muito importante que as pessoas entendam que para gerar resultados, para gerar conexões, e a gente precisa cuidar delas, a gente precisa cuidar das pessoas também. Então, esse café, esse momento da pausa do café é justamente para conhecer um pouquinho mais de quem é a Cristina. E aí eu tenho algumas perguntinhas, vou fazer pro Felipe, pro Andrezão que tá ali atrás da mesa. Não, o meu todo mundo já sabe. Será? Vai que muda. Será que vai que muda? Não sei. Cristina tá aí, vai que ela te convence. Vai, não sei, de repente. Então, aqui a gente tá pra humanizar as pessoas. Legal. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou gritar lá no fundo, Andrezão! Mudou da semana passada pra cá seu estilo de música favorito? Não. Continua sendo? Molejão. Boa, molejão. Andrezão, né? É do molejo, né? Exatamente. Andrezão! Cris, qual que é o seu estilo de música favorito? Rock nacional das antigas. Aí, Década de 80, 90. Eu sou da década de 90, eu não sou antigo, viu, gente? No máximo vintage. Filipão. O meu é o rock mesmo, a base no rock, né? É bom, né? E gosto também de música jazz, música clássica também. Mas a base é lá no rock. Eu também gosto de música clássica e jazz. Gosto bastante. E Então, a gente parece, né, Felipe? Tá vendo? Dois nerds, gente. Nerds gostam de rock. Tá todo mundo em casa. jazz. Eu também tô no rock and roll. Qual estilo de filme, né? Qual estilo de filme que você fala assim, vou estourar um balde de pipoca Nossa agora, sentar em Senhora. casa, fala assim, vou botar esse filme aqui. Eu gosto de filmes de época, de histórias verídicas. Eu gosto Isso tem cara de que assistir ficar- Você Decide. Não, quando eu era criança, Histórias verídicas, né? não. Quando eu era criança, eu assistia Você Decide. Era legal pra caramba, Você cara. Decide. Você Decide. Você lembra? Não lembra, não. A gente tava Ele não nascido. tinha nascido. Você O lembra, máximo né, ele tá Felipe? vendo no YouTube hoje esse negócio. Você lembra, né? Lembro, Você lembro. Decide. Era Andrezão, bom, você sabe cara, o que é não Você perdia uma. Decide? O Andrezão tem só a focinha ali, de novo. Aquilo ali tá no formal. Tá no formal deitado, boa. E aí, Felipe, da semana passada pra cá, já descobriu qual que é seu hobby? Cara, meu hobby é empreender. Ó, Gostou? Esse aí? esse é o cara. Cadê a câmera do Felipe? Só olha pra aquela câmera e repete aí. Qual que é seu hobby, Felipe? Meu hobby é empreender. E o seu, Cris? O meu hobby é estar com a minha família. Olha. Sua família hoje é o momento ápice pra você. A coisa que eu mais gosto na vida é ficar com a minha família. Curtir Boa. minha mãe, curtir minha filha, meu maridão, meu irmão que eu Abraço, amo, Júlio. meus irmãos, né? Eu sou Boa. muito apegada ao meu irmão Félix. A gente é como se fosse gêmeo, assim, né? Até quando ele sente alguma coisa, eu sinto também. Então, adoro estar com ele, com a minha cunhada, meu marido querido. É muito legal, porque quando a pessoa fala hobby, eu não esperava falar família. E a pessoa fala assim, o meu sei lá, a pessoa pode falar, o meu é correr. Não, o meu é... qualquer lugar que eu estiver com essas pessoas que eu amo, pra mim tá Legal. bom. Não importa onde eu tô. Importa as Boa. pessoas que estão ali junto comigo. Que legal. Drezão, continua você não jogar LOL, o seu hobby? Sacanagem. Pô, boa. Essa eu já te perguntei, Cris, mas eu acho que vale a pena perguntar de novo. Assim, vou contar da minha experiência primeiro. Maíra tá na audiência, tá vendo? Pra viajar, você prefere praia ou campo? Lá em casa nós temos o seguinte acordo. Um ano ela escolhe aonde, outro ano eu escolho. E aí a gente vai aonde ela quer ir. Entendo. É sempre A vida do marido é um assim. a favor dela e um a favor dela também. No Exatamente. casamento a gente tem que escolher, né? Ser feliz ou tá certo? Não, é exatamente isso. Nossa, Então, isso é boa, hein? ser feliz é a opção que a gente Eu geralmente sigo segue. essa regra. Pra você falar. E aí, Cris, praia ou campo? Eu prefiro praia. Eu sou alucinada com praia. Filipão. O meu é campo. Andrezão é da galera da praia, né, André? Felipe tá mais fácil de resolver, hein? Não, o meu é. Que Vamos pra uma roça aqui, tá de boa. Cara, nossa senhora. Felipe Me vê alegra, leva uma pra grama mais alta e faz assim.
É isso aí. Gui, você gostar de ir lá em casa, então, É. né? O Gui já foi. Só convidar, gente. Eu moro no meio do mato. Ah, maravilha. Eu sei que não mudou de lá pra cá, mas é porque eu queria deixar registrado que ao final desse ano nós vamos fazer uma votação de todas essas perguntas. A gente vamos vai ter essas levantar. enquetes aí. A gente vai ter Vai que ter essa levantar. enquete, vai levantar. Uhum. Beatles ou Stones, Cristina? Stones. É, Você viu? Das minhas. foi muito certo. Você viu, né? Nem Por que titubeou, Stones? cara. Ah, é o estilo deles, eu curto eles. Por quê? O que que você Eu acha gosto das diferente? músicas. Das músicas, mas por que não os Beatles? Eu defendendo Ah. os Beatles, né? Já sabemos Já quem que o sabe, Felipe gosta. Ah, os Stones é mais rock, né? Do que Beatles, né? É mais É atitude, mais animado, mais energia. energia, mais atitude. É isso aí mesmo. É. Eu acho. Só pra saber. Beatles é muito romântico, né? Não, eu nem gosto sei. também. Beatles é um cair da tarde. É. É. Sabe aquela coisa bucólica? Que você tá lá, deu. Porque depende da época. Aí agora eu vou musical. É porque eu não gosto dos Beatles do começo de carreira. Quero que eles meninos. É isso eu não gosto. Yeah. E aí. E Eu aí? gosto mais no final, assim, tipo, os 3 últimos álbuns dele. É. E aí, Não, por eu conta gosto desses dos que eu Beatles também. gosto dos Tô falando Beatles. que eu não gosto deles, não. Eu detesto aquela Se for época. pra escolher qual música eu ouvir, eu vou no Stone. É, legal. Eu tenho mais uma. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Minha Bíblia. Filipão, livro de cabeceira. Pô, aí você me pegou, tá? Eu tenho vários livros que eu gosto de estar. E eu separei todos, eu revisei todos os meus de cabeceira ultimamente. Então, meus livros vão desde místicos a. Enfim, livros. Pô, Como tem- montar o seu servidor. Nossa senhora. Isso aí é a vai- única coisa que pelo não amor tem de lá. Deus, cara. né? Isso é a única coisa que não Isso é tem lá. triste demais. Você vai pegar, vou pegar um livro pra tirar um soninho. Pra dar um soninho. Aí vai, vou montar o servidor. É osso. Não, aí a minha cabeça pira, né? Não, tem vários. Parafuso tal. É. No engate 3. E o seu de marketing que tem lá? Cara, não, Deve você ser, deve acredita? ser. É. Eu Não, acho que o é. Customer meu... Experience. Não, o dicas meu de é- sucesso. Tem Luiz lá- Fernando Veríssimo. Ah, toma. Olha, o cara toma. é culto, né, cara? Foi O cara lá é em cima, culto, né? O A cara gente é culto. burro. Na verdade, aqui. são 3 que eu tenho lido com muito afinco. Cartas que eu não mandei, que é de minha autoria. Ó, cara, Você viu? você já Você viu? escreveu Você um viu? livro? 3. 3. Já plantou uma árvore? Já. Ué, então você já fez tudo, cara. Cara, então. Ah, não, tá faltando. Tchau. Tem um filho. Tem Aí, 2 de Maíra. 4 partes. Mas, cartas que eu não mandei, que é meu, tem um do Vinícius de Moraes, que é lindo só sobre poemas do Vinícius. E tem um que é sobre liderança e gestão, que eu também tô revisitando, que é o Monge Executivo. Esse é um Esse dos muito legais. bacana, é um clássico. Muito esse é um bem. clássico. Muito bom. Drezão, livro de cabeceira. Gibi. Turma Gibi. da Mônica. Andrezão, o cara massa, turma da Mônica. Turma da Mônica. Eu gosto daquela do O Cebolinha. Manacão. Sacanagem, André. Felipe, Ai, tem ai. alguma que você queira fazer? Não, cara, tá bom. Tá bom? Né? Então, agradecer demais o André. O café, porque senão o chefe te ama, cara. Exatamente. Daqui a Deu pouco uma vem a pausa, gente né? rindo aqui Quem? no... Não, chefe, porque aqui a gente tá na hora do café, fomos lá pra cozinha, estamos tomando aquele café e resenhando, né? Exatamente. Esse que a gente brincou aqui. Ah, Se a gente isso ficar aí. rindo demais aqui, o coordenador chega e fala, ó, galera, vamos E trabalhar. a produtividade? pô. E a Vamos produzir, né, produtividade? cara? Jean, ela produziu, viu, Jean? É. Prometo que eu vou devolver. Não sei E- se eu devolvo, não. E é legal a gente deixar esse gostinho aqui no final pra voltar, né? Não é? Ah, eu volto a hora que vocês quiserem. Né? Foi super bacana. Tomar outro café conosco? Tomo outro café com vocês. Eu queria agradecer aí a participação, né? Gostaria por ter sido convidada aqui para bater esse papo gostoso aqui com vocês. Fiquei muito feliz, adorei participar. Né? E tô aí à disposição. Não, foi um prazer todo nosso ter recebido, você ter aceitado o nosso convite para bater esse bate-papo. E a casa agora é sua, Opa, muito obrigada. né? E tenho certeza que o conteúdo apresentado aqui, Nossa, né, rendeu enriqueceu, né? demais. Agora eu já sei como é que as pessoas sabem meu nome, meu CPF, minha CNH, como é que elas pegam tudo. Aí você lembra da capivara. A Puxar a capivara. capivara. Puxa a capivara. Puxar a capivara. E obrigado. Obrigado, Filipão. André. Andrezão, obrigado. Para você que está nos assistindo, também te agradeço pela audiência. E você já sabe, para incentivar, é só dar o like aí, curtir, nos seguir nas redes sociais, né? Café com a Interrede. E agora a gente vai comer bolo. Oba. Até a próxima quinta, às 16 horas, nós estaremos aqui no Café com a Interrede. Forte abraço, fiquem com Deus. Até breve.